E aí, corredores e corredoras, boa tarde, tudo bom? Hoje finalmente saiu a decisão da IAA, da antiga IAAF, a World Athletics, sobre os tênis de competição, os tênis com entressola responsiva e placa de fibra de carbono. Então, qual foi a decisão? Vamos a elas. Aqui no site da World Athletics, eles publicaram algumas regras, falando do site de competição, dos tênis de competição, falando que foi revisto, né, um grupo acho que em setembro eles montaram um grupo, publicaram os resultados e agora eles publicaram as diretrizes. Então a primeira diretriz diz o seguinte: em 30 de abril deste ano, 2020, todo tênis deve estar disponível para compra por qualquer atleta no mercado aberto, seja ele online ou lojas normais, por um período de 4 meses antes de ser usado em uma competição. Se esse tênis não estiver disponível nesse período, ele será considerado um protótipo e não poderá ser usado em uma competição. Isso nós estamos falando para atletas de elite, tá? Não poderá ser usado em uma competição. Sim, ele diz o seguinte, que em alguns casos especiais, ele poderá ser customizado, poderá ser personalizado por razões não estéticas ou médicas, que leve a alguma particularidade daquele atleta, e aí o tênis pode ser modificado também. E aqui ele diz o seguinte, ele publica que o tênis não pode ter a entressola, né? Ela não pode ser mais espessa que 40 milímetros em qualquer ponto do tênis. O tênis ele não pode conter mais do que uma placa rígida dentro da entressola, seja uma placa, ele diz plate ou blade, né? Seria uma plataforma ou lâminas de qualquer tipo de material dentro em todo o comprimento da entressola ou parte dele. Ele diz que pode haver mais de uma placa, mais de uma parte, mas elas devem ser colocadas de maneira sequencial no mesmo plano e não podem ser colocadas em paralelo ou empilhadas, não podem se sobrepor. Ou seja, essas duas diretrizes aqui vão direto ao encontro do tênis que o Kipchoge usou no Ineos 159, o Alpha Fly. Vou colocar a imagem do Alpha Fly aqui, que ele tem 3 placas de fibra de carbono, acho que são 2 na parte da frente aqui no antepé, uma do lado da outra e uma mais para trás. Então isso está proibido. E o Alpha Fly também tem 51 milímetros de entressola. Então assim, esse tênis realmente está proibido. Uma outra diretriz diz que para tênis com cravos, essa placa pode ser usada, mas não pode ser usada uma placa adicional, a não ser que ela seja para prender os cravos diretamente no tênis. Ele diz também o seguinte, que o árbitro da competição ele tem todo o poder de pedir a qualquer atleta que leve o seu tênis para inspeção se ele suspeitar que esse tênis não segue as regras. Ele também pode tirar o atleta da competição. E aqui depois eles falam que vai ser feito um grupo de estudo para estudar o verdadeiro impacto dessa tecnologia. Vai ser composto por especialistas em biomecânica e outras pessoas qualificadas. Fazer uma revisão dessa pesquisa que foi feita agora e dar diretrizes para novos tênis de corrida também. E que os fabricantes serão convidados a fazer parte desse processo. Então, vamos ver o que vai acontecer. E eles falam que termina a nota dizendo o Sebastian Coe, né? Sebastian Coe foi um grande rival do Joaquim Cruz quando eles corriam. Ele diz que não é nosso trabalho regular toda a indústria do esporte, mas sim de garantir que não haja meios de um atleta ter vantagens desleais sobre outros. Nós estamos entrando no ano de Olimpíada, etc. Então ele termina assim, agradece as pessoas que participaram e que estão abertos que a World Athletics está aberta a diálogo com os fabricantes e outros. Ele fala aqui em stakeholders, em outras partes interessadas sobre novas regras que poderiam vir, impactos, etc. Conclusão: o Nike Vaporfly Next % e o Vaporfly 4%, eles estão liberados, porque o Next ele tem a entressola de exatamente 40 milímetros. 40 milímetros é o limite da entressola, coincidência ou não? Não sabemos. O que vai acontecer no futuro a gente não sabe, mas pelo menos aquela expectativa que o tênis seria proibido, que o Vaporfly Next e o 4% seriam proibidos, isso não se concretizou. Agora vamos ver quais serão os próximos passos e como os outros fabricantes, como a ASICS, Mizuno, Adidas,
New Balance e outros, como eles vão reagir. Mas então é isso aí, espero que tenha gostado e vamos ver o que vai acontecer agora. Valeu, até a próxima, tchau!